Olá pessoal, aqui é o Daniel Pereira. Estou numa videoaula sobre meteorologia para aviação para o curso de comissário de voo. Bom, antes de começar essa videoaula aqui, eu gostaria de informar que vai ser um pouco diferente das que eu fiz para CGA e teoria de voo e navegação aérea, inclusive. Lá em CGA, por exemplo, eu fiz toda a matéria de uma aula só em teoria de voo também, e navegação eu dividi em duas partes. Essa daqui eu vou fazer por capítulos. E no final de cada capítulo terá um questionário para que vocês possam treinar um pouco melhor, porque se você não praticar questionário, fica difícil passar na prova da ANAC. É muito bom vocês praticarem simulados, tudo bem? Então essa é uma recomendação minha também. Por mais que nas demais videoaulas que eu fiz sobre CGA, teoria de voo e navegação, eu recomendei também simulados, mas aqui eu vou já tirando as dúvidas para que vocês fiquem bem mais preparados, tá? Outra coisa que eu gostaria de informar, só um minutinho, é que o que eu vou passar aqui nessa videoaula, da mesma forma que eu fiz em CGA e em teoria de voo, navegação inclusive, é que vou cumprir o cronograma do que a ANAC determina para passar para o curso de comissário de voo. Como assim? É exatamente isso que você está ouvindo. Aqui, ó, o ANAC, através de um documento chamado MCA 58-11, por mais que foi emitido em 2005, mas ela determina o que deve e o que não deve ser passado para o curso de comissário de voo. Não o que não deve, era o que determina o que deve ser passado, o conteúdo programático, né? Então, no bloco 4 tem as matérias de conhecimentos gerais de aeronaves, teoria de voo, navegação aérea, e aqui está o cronograma da parte de meteorologia. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a maioria começa a questionar, isso cai na ANAC? Isso não? Isso está faltando alguma coisa? Não. O que eu vou passar aqui é justamente o que a ANAC determina, tá? Então, cada uma dessas linhas aqui são os capítulos que eu estarei passando. Por exemplo, na videoaula na primeira aqui, vou passar a caracterização da meteorologia, ok? Aí o capítulo 2 será a Terra e o Sistema Solar, e assim sucessivamente. Vou mostrar aqui para vocês o que a ANAC cobra nesse capítulo 1, tá? Um minutinho. Vejam bem, caracterização da meteorologia. Aí vem aqui os pontos específicos. Definir meteorologia pura, aplicada, definir meteorologia aplicada à aeronáutica, evidenciar a importância para a aviação da meteorologia aeronáutica aplicada para a aeronáutica, perdão, pela gaguez aqui. Aí definir cada uma das fases da informação meteorológica. E aqui alguns subtemas, subunidades, né? Então, o que eu vou passar não é nem a mais e nem a menos, é o que a ANAC determina, da mesma forma que eu fiz em CGA, ok? Aquela coisa, isso cai, não, é isso que está passando aqui, é o que a ANAC determinou. Desculpe pela chatice no começo do vídeo. Bom, vamos lá? Começando pela introdução à meteorologia. Vamos para a imagem melhor, tá? Quando o navegador vai iniciar uma navegação, uma das coisas a ser observada são as condições meteorológicas que estão reinantes na sua rota. Por exemplo, fazendo uma comparação, fazendo uma comparação com o que sofremos aqui em solo, digamos que você vai sair de casa e enfrenta uma condição climática semelhante a esta aqui. Você sai mais cedo, sai no mesmo horário ou sai mais tarde? Né? Então, geralmente as pessoas saem mais cedo, muitas vezes nem dá para ir ao seu destino, né? Porque você deve observar as condições climáticas que estão reinando na sua rota. Certo? Aqui a cidade, não precisa nem comentar, a cidade de São Paulo, se você vive aqui no Brasil, já deve ter pelo menos visto nos jornais por aí, que é uma condição que acontece bastante, né? Então, outra imagem aqui também, que as pessoas na chuva ali, estação Brigadeiro ali e tal. Mas voltando para a aviação, né? Que também é a mesma coisa. São Paulo, o trânsito trava tudo e tal. Mas será que
para a aviação tem alguma importância as condições climáticas? Tô lá em cima, será que tem alguma coisa a ver? Primeira coisa, essa matéria de meteorologia, que é para comissário de voo, não vai te formar como meteorologista, certo? Ok? É apenas um conhecimento para que você passe na prova da ANAC para depois entrar na companhia aérea. Porque as pessoas às vezes pensam assim, meteorologia, então eu vou virar meteorologista e vou tomar o lugar da Maju. Não, deixa a Maju lá no lugar dela, certo? Seguindo, então, aqui enchentes e tal. E para a aviação, as condições climáticas meteorológicas influenciam? Vamos ver. Aqui temos um bom tempo praticamente, né? Céu praticamente limpo aí, na gíria da aviação, um termo técnico inclusive, chamamos de CAVOC, né? Praticamente aí. Agora, alguns chamamos de céu de brigadeiro. Seguindo, aqui já muda um pouco. Observa que temos uma nuvem com chuva. Olha a visão da chuva de quem está lá em cima. É diferente de quem está aqui embaixo. Você não, para quem está no solo, nessa região aqui, parece que tudo está chovendo, né? Mas para quem está voando, ele percebe, esta nuvem aqui está provocando uma chuva aqui, mas provavelmente onde esta aeronave está, não está chovendo. É diferente. É uma visão muito diferenciada de quem está lá em cima ou para quem está aqui embaixo no solo. Aqui outra condição de chuva, olha a diferença também, essa região aqui com muita chuva, aqui seco. Esta é a nuvem cumulonimbus. Calma, não é o capítulo que vamos falar sobre nuvens ainda, tá? Mas somente para vocês irem entrando no ritmo, é a nuvem mais perigosa para a aviação. Então, quando cair na prova da ANAC, ainda vai ter o capítulo sobre nuvens, calma. Mas quando cair na prova da ANAC, qual é a nuvem mais perigosa para a aviação? Procurem se tem essa primeiro que com certeza vai ter, que é a nuvem cumulonimbus. Tá? Esses palavrões aí vão se acostumando, que nessa matéria tem bastante. É abreviada pela sigla CB. Tá? Por isso que alguns falam até umas piadinhas. CB no céu, piloto no hotel. CB no ar, piloto no bar. Opa, sem beber cerveja. Seguindo. Aqui uma animação, é claro que não dá para voar dentro dessa nuvem, que é muito perigoso. Aí vamos ver o que significa meteorologia. É a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre, tais como ventos, nuvens, densidade e temperatura do ar, pressão atmosférica, etc. Então, essa pergunta é clássica na prova da ANAC, é muito simples. Aí vem assim: podemos afirmar que meteorologia é? A resposta é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre. Poxa, é tão simples a prova da ANAC. Se você treinar, eu vou até indicar alguns sites para vocês treinarem simulados. Não estou fazendo propaganda porque não ganho nada para isso, mas temos aí algumas opções gratuitas, tá? Como piloto civil. Aí agora vamos ter um aplicativo chamado Voe Piloto. Apesar que o nome fala que é piloto, mas tem para comissários também. Aí tem alguns sites pagos aí, Piloto Brasil, Piloto Comercial. Um que está sendo muito utilizado atualmente agora é o Aerosimulados. Disseram que está muito parecido com a prova da ANAC e tal. Então é um investimento que você possa fazer na sua carreira, tá? Mas tem o Piloto Civil, que é um site muito bom para vocês treinarem. Novamente, não estou fazendo propaganda, apenas informando para que vocês tenham um bom êxito na prova da ANAC. É o meu intuito aqui também. Seguindo, a meteorologia para estudos se divide em duas partes: meteorologia pura e a aplicada. Como assim? Cai as duas na ANAC. Vamos lá. Primeiro vamos ver o que significa meteorologia pura. É o estudo do clima de uma certa região para um longo período de tempo. É o estudo
puro da ciência meteorológica. Inclui aqui climatológica, sinótica, dinâmica. Então, mas o que seria, para a gente entender no português claro? Quando você diz assim, a cidade de Campos do Jordão, para quem conhece ou quem não conhece, eu vou informar agora, é uma cidade que tem um clima conhecido por ser frio, certo? Aí você fala, aí a meteorologia pura estuda isso aí, é um longo período de tempo que caracteriza a cidade de Campos do Jordão por ser uma cidade com clima com temperaturas baixas, até o turismo se direciona para lá, né, para curtir o frio. Já quando você vai analisar as capitais como Fortaleza, a região nordeste, que são mais frias, mais quentes, quer dizer, desculpa, então você... a Fortaleza, opa, ela é um clima quente geralmente, então essa é a meteorologia pura, que estuda um longo período de tempo para caracterizar um clima de uma certa região. Então, como São Paulo, aí São Paulo tem as 4 estações no mesmo dia. Você amanhece, está frio, aí à tarde chove, à noite volta a ficar frio de novo. Então você vai sair de casa, precisa levar o casaco, a roupa de praia, aí leva o guarda-chuva e volta com o cobertor. Então é o clima de uma certa região. Essa é a meteorologia pura, estuda o clima, certo? Agora, o que seria a aplicada? Já para começar, é a que se usa na aviação. Então é o estudo da meteorologia sobre o tempo agora, a ser aplicado em alguma área específica. Por exemplo, atividades, olha a frase, olha o tema aqui, atividades marítimas, hidrológicas, aéreas, agrícolas, e etc, entre outras atividades. Mas como que você vai gravar isso aqui? A meteorologia aplicada é aquela que se aplica a alguma atividade, onde tem alguém trabalhando, vamos pensar assim. Então, se você é um marinheiro, você precisa saber as condições do mar para poder fazer uma navegação, certo? Agora, se você tem uma plantação de café, por exemplo, você vai plantar seu café qualquer dia, qualquer hora, em qualquer estação do ano? Não. Tem um dia, eu creio, não tenho conhecimento muito sobre café, mas eu creio que tem até o horário certo de plantar para você colher com a melhor qualidade aquele grão ali e produzir o seu bom café e também com uma boa quantidade. Então, mas para isso é feito um estudo para que você plante no dia certo. E a mesma coisa, se você é um marinheiro, não vai sair qualquer dia, qualquer hora para enfrentar o mar, porque você não sabe as condições climatológicas, as condições climáticas que estão lá no mar, certo? As condições meteorológicas que estão lá presentes lá no mar naquele momento ali, e nenhuma previsão de curto tempo. Então você precisa saber quais são. Isso daí é feita pela meteorologia aplicada. Aí, mas se para atividade aérea, a mesma coisa. Se você é um piloto, precisa saber as condições de quê? Do ar, porque o avião voa em relação ao ar. Se o carro voa em relação ao solo, você precisa saber se está alagado ou não. Se o marinheiro o carro fica... Desculpa aí, pessoal, eu falei carro voa, parece, né? Não, o carro percorre em relação ao solo, a cabeça focada é aviação. Seguindo, se o carro vai em relação ao solo, o navio vai em relação ao mar, então o avião vai em relação ao quê? Ao ar. Então o piloto, ele precisa saber as condições do ar. A pista também, mas momento de pouso e decolagem, né? Então, mas o ar sobre a pista também é importante. Então aquela que estuda as condições do ar seria a meteorologia aplicada para a atividade aérea, vamos pensar assim. Ok? Seguindo. Para fins de estudo, a meteorologia aplicada na aviação se divide em observação, divulgação, coleta, análise e exposição. São as fases do estudo da meteorologia para a aviação. Vamos ler cada uma delas aqui. Eu vou destacar a primeira, que cai muito na prova da ANAC para comissário. Vamos lá. O que é observação?
é a verificação visual e instrumental. Olha as palavras-chave aqui. Dos elementos que representam as condições meteorológicas e são realizadas pela estação meteorológica de superfície, estação de radar meteorológico e estação meteorológico de altitude. Calma. Como pode cair uma pergunta sobre esse tema aqui? Simples. Qual é a fase da meteorologia aplicada para a aviação que se faz a verificação visual e instrumental? Ele pode colocar a resposta sempre vai ser a fase da observação. Ele pode enfeitar a questão lá da forma que for, mas se ele falou que é a fase que constitui a verificação visual e instrumental, visual está vendo, então o meteorologista sai no seu campo de trabalho e observa as condições climáticas importantes para a aviação, certo? Aí o que seria essa tal de EMS, Estação Meteorológica de Superfície? Vai fazer um estudo sobre as condições do ar sobre a pista, tais como temperatura, densidade do ar, pressão atmosférica e tudo mais. A estação de radar meteorológico, a ERM, temos aqui, faz o estudo através de radares. E a estação meteorológica de altitude faz por radiosondagem. Como assim? Tal estação libera um balão meteorológico que sobe na atmosfera, captando informações tais como pressão, temperatura, densidade, e este balão sobe, chega num certo ponto que ele explode e se expande, que o material não suporta, lá em cima a pressão reduz bastante, e depois ele desce, aí eles pegam as informações para informar aos navegadores, que seriam os pilotos, aí, e os DOV para preparar os planos de voo. Certo? Seguindo. Aí vem a segunda fase, a tal da divulgação e a transmissão dos dados observados para que outros locais tomem conhecimento das condições reinantes no aeródromo e dos demais. Próxima fase. Coleta é a recepção dos dados coletados de uma determinada região para um conhecimento mais amplo das condições meteorológicas. Esses dados são direcionados a um banco de dados. Calma, o mais importante ali seria a primeira fase e é que cai muito na prova de comissário. Análise é o estudo e a interpretação das observações coletadas. Já foi feita a observação através de instrumentos e de forma visual. Que instrumentos seriam aqueles lá? Tá, um termômetro já seria, né? Um barômetro, também para medir pressão e tudo mais. Aí vem a fase da exposição, que é quando chega às mãos dos pilotos, DOV, etc. Aí vem aqui, ocorre quando se expõem os dados observados ou previstos para a consulta dos usuários, através da sala AIS, telefone e RedMed. Essa tal de sala AIS aqui é Serviços de Informações Aeronáuticas. Só para efeito de informação mesmo, não vai cair na prova para comissário de voo, tá? Fica tranquilo. Mas toda vez que vocês chegarem em um aeroporto e ver uma placa amarela com a letra C em negrito, em algum lugar do aeroporto, você vai falar assim: ali tem uma sala AIS. Para que serve esta sala? Para que você passe os seus planos de voo e obtenha também as informações meteorológicas que serão informadas pela aeronáutica, tá? Telefone, você pode ligar também, ou através da RedMed, que é a rede de meteorologia aeronáutica. Através desse site aqui também é muito mais fácil do que você se direcionar até a sala AIS. Ok? Então essas foram as 5 fases. Seguindo.
Bom, pessoal, como eu havia informado no começo da videoaula, terão algumas questões agora no finalzinho para que vocês possam praticar melhor, tá? E ficar bem mais preparados para fazer as provas tanto das escolas quanto da ANAC, quanto simulados em casa. Então aqui o capítulo 1 foi caracterização da meteorologia, tá? Então vamos lá, que é hora de praticar. Questão número 1. Meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre. É a resposta. Ok? Então, o que é atmosfera terrestre para explicar essa questão? Né? Quando for necessário, dar uma explicação para que vocês possam entender melhor. É uma massa de ar, relembrando aqui que é uma massa de ar que envolve o nosso planeta Terra. Ok? Que será estudada em outro capítulo. Tudo bem? Questão número 2. O ramo da meteorologia aplicada, que compreende o estudo dos processos físicos que ocorrem na atmosfera terrestre, visando economia, eficiência e segurança das atividades aeronáuticas, é a alternativa alfa, agrícola, alternativa bravo, industrial, alternativa Charlie, hidrológica, alternativa delta, aeronáutica. Vejam bem, aí você não precisa ficar memorizando a resposta. Vejam que a pergunta está te perguntando. Visa a economia, eficiência e segurança das atividades aeronáuticas. Então só pode ser a meteorologia aplicada para a atividade aérea, aeronáutica. Só pode ser esta aqui. Simples assim. Próxima questão. Dos ramos da meteorologia abaixo, aquele que pertence ao ramo da meteorologia pura é a... Opa! Aí você para e pensa. Alternativa alfa, agrícola, alternativa bravo, industrial, alternativa Charlie, hidrológica e alternativa delta, climatológica. Pare e pense. O que é meteorologia pura? É aquela que estuda o clima. O clima de uma certa região por um longo período de tempo. Então só pode ser a climatológica. Veja que é fácil. Próxima questão. Número 4. A fase da informação meteorológica que constitui a verificação visual e instrumental das condições meteorológicas denomina-se alternativa alfa, observação, alternativa bravo, coleta, alternativa Charlie, análise e alternativa delta, exposição. Veja bem, não precisa memorizar. Basta lembrar assim, ó, o que ele está falando. Constitui a verificação visual. Então o meteorologista está observando, inclusive também com instrumentos. Então só pode ser a observação. Próxima questão, número 5. A observação meteorológica realizada através da radiosonda denomina-se alternativa alfa, de altitude, alternativa bravo, de superfície, alternativa Charlie, visual, alternativa delta, climatológica. Calma, veja bem. Radiosonda é aquela que eu falei na videoaula, que tem um balão meteorológico que capta informações em altitudes diferentes. É uma radiosonda que vai sondando informações em níveis diferentes na atmosfera terrestre. Ou seja, em altitudes diferentes, então só pode ser a de altitude. Ok? Por quê? No caso da Bravo, vai cuidar da superfície terrestre ali, do ar sobre a pista. A visual não tem nada a ver, a climatológica também não. Então é a de altitude, que capta informações em altitudes diferentes. Número 6. Das alternativas abaixo, a que não pertence ao ramo da meteorologia aplicada. Cuidado com esse tipo de pergunta na ANAC, porque este não aqui, ó, ele pode te enrolar. Tá? Se você lê rápido, você acaba não lendo este não. Por quê?
às vezes você responde uma outra pergunta que não tinha ou não e aí a resposta seria diferente. Então assim, aqui não pertence à meteorologia aplicada. Ah, para um pouquinho. Aplicada é o que? É quando tem alguma atividade, é quando algo vai para a prática. Então vamos às alternativas. Alternativa alfa, marítima. Alternativa bravo, agrícola. Alternativa Charlie, industrial. E delta, sinótica. Calma. O marinheiro ele precisa da aplicada. Então, esta daqui, a alternativa alfa, não é para ser marcada, porque ele pede a que não é aplicada. Em agrícola, vejam bem, o agricultor precisa da metodologia aplicada para o cultivo das suas plantações ali, né? A industrial também é uma indústria, tem alguém trabalhando, tem alguém na prática. Então aqui não é aplicado, aqui não é de alguma prática, aqui não é de alguma atividade, só pode ser a sinótica, que estuda a parte de ventos, frentes, etc. É exato. Próxima questão. Ah, desculpa aí, pessoal. Acabou. Agora é aqui vai ser o questionário. Depois, na outra videoaula, na Terra e o Sistema Solar. Ok? Até a próxima videoaula. Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até mais.